A galera jogando com o Poussinu aqui da França, 3.248 pontos. Ele é um defensivo, na minha opinião, o defensivo que tem mais controle. Então vocês vão ver ao longo do jogo. Eu vou tentar atacar também controlando, variando. Ele é um cara que não ataca quase nunca. Ó, esses topzinho lento de vez em quando, mas ele é um cara muito focado na defesa. Então vocês vão ver muita variação de bola dele, como essa bola lateral que ele passou agorinha. Ó, levanta quando não dá para dar cato. Quando ele sente que a bola tá muito pesada de topspin, ó como ele chega bem nas bolas. Ó. Um excelente jogador. É um dos poucos que conseguem dar bons catos assim, ó, de forehand, controlando, mantendo a bola baixa, que é um movimento difícil aqui no VR. Essas bolas não vêm com muito giro, mas vêm com bastante controle, ó. Como ele vai bloqueando lá de trás, erguendo a bola quando precisa, tá vendo? Treinar com ele é ótimo. Dá muita sequência. Ó, tem que enganar ele aqui, senão ele começa a me jogar pros lados. Isso, essa bola quase não vem com peso. Essa que ele cata lá de trás. Ó. Muito bom jogador. Talvez o maior defeito dele seja realmente não atacar quase nunca. Tá vendo? É muito lento, muito fácil de controlar. Então ele acaba perdendo algumas oportunidades. Quer ver? Vou chamar ele pra mesa mais vezes, depois de atacar algumas bolas, pra ver o que ele faz quando eu tô colocando essa bola mais curta. Ó, quando der cato eu vou chamar ele pra mesa. Opa, não assim é sacanagem. Opa, tô com muita sorte. Isso. Vou jogar ele lá pro fundo, algumas bolas, e depois eu vou... Ó, essa bola lateral, toda bola lateral, isso que eu falo pros meus alunos que gostam de defender, catando a bola lá atrás, né, dando chop. Slice, né, slice que a gente chama no inglês, né. Eu falo que toda vez que tem chance de usar lateral, usa, porque complica muito a vida do atacante. Ele é um cara alto, né? Eu tenho 1,80 m, ele parece ser bem mais alto que eu. Opa, bom saque. Então, é um jogo interessante, assim, ele tem um alcance grande, né? Ó, agora se ele catar, eu vou chamar ele pra mesa, ó. Tá vendo? Às vezes ele poderia fazer uma chegada um pouco mais rápida pra atacar. Mas não, ele é um cara de muito controle, ó. Mesmo bola bem longa na direita, ele nem tenta às vezes. E ele vai combinando essas defesas por baixo e a lateral. Essas laterais complicam a vida do povo. Olha o controle dele, que bonito, né? É bonito ver jogador que tem bom controle, ó. Ele sabe se posicionar. Mudar um pouquinho o saque aqui. É como ele responde esse saque de backhand. Lateral. Tentei fazer uma graça ali e me dei mal. Então ele não faz nenhuma jogada praticamente para sair atacando, apesar de ele ter um saque bom. O saque dele é pesado. Ó, agora ele fez um ataquezinho de efeito. É lento, é controlado. O problema é que ele não segue muito rápido depois, né? Um jogador de defesa assim como ele,
quando vai pro ataque, ele tem que fazer de tudo para se manter no ataque. Dá pra ver a bola até parar o giro dela no ar, né? Porque, felizmente para nós atacantes, não tem pino longo aqui nesse jogo, para eles conseguirem pesar a bola mais fácil, né? Então a bola acaba vindo mais morta normalmente. Tá vendo? Ele fez um ataque e aí afastou para defender. Ó, bola lenta, alta, ele não tem essa... Ó, fez um ataque de novo de giro lento, mas ele já afasta para defender. Isso estrategicamente é considerado um erro com jogadores de ataque, com jogadores de defesa, né? Porque se você vai para ataque, você tem que continuar botando pressão sempre que possível. Vamos ver se ele quer jogar mais uma. Vamos gravar mais uma aqui, porque vale a pena. Para mim, o melhor defensor desse jogo em termos de controle. Claro que a gente tem o suíço, que é top 2 do mundo, que também tem um controle excelente, mas o suíço é um pouco mais moderno, vamos dizer assim, no jogo de defesa, né? Ele tem um forehand muito perigoso, ele alterna bem as ações e tal. Opa, pegou. E o Pucinu não, ele é um cara mais tradicional, ó. Vem, faz um ataque lento e depois já volta para defender, ó. Vou dar de novo. Vamos dar de novo, ver se ele faz, ó. Fez e já vai defender. Então ele não se preocupa muito em seguir atacando. Eita. Esse saque que ele dá aqui na minha direita, já com efeito para a direita, né, saque de backhand, ó, ele chama uma bola longa lá. Então, de vez em quando, ele poderia partir para o ataque ali, né? Para variar um pouco, né? Não precisa atacar o tempo todo, ele é um jogador de defesa. Mas essas alternâncias, assim, essas variações, olha como ele controla bem. Lindo, né? E não se enganem, essas bolas sobem um pouquinho, mas elas são difíceis, porque ao mesmo tempo que não tem o pino longo para ele pesar bastante com facilidade, ao mesmo tempo, sendo borracha, é ruim de ler, né? Então a gente nunca sabe direito como tá esse efeito. Mais uma razão para jogar lateral. O lateral é difícil de ler se ela tá mais por cima ou mais por baixo. Ó, bola lenta, ele chega, coloca bem. É um jogador que tem muito controle, assim, muito interessante o estilo dele. E ele sabe muito bem aqui no jogo, ele já joga há muitos anos o virtual, né? Ele já entendeu que bola que ele pode defender assim com cato e que bola que ele tem que passar por cima, defendendo mais bloqueando, né, ou levantando a bola. Que essa é uma coisa difícil para entender aqui. Ó, lateral de novo, é muito interessante o estilo dele. É difícil de entender no virtual que horas você consegue baixar essa bola, porque a bola gira muito, né? Ó, se ele não tem tempo, ele vai fazendo isso. Ele vai me jogando aqui para trás, levantando bola. E quando ele tem tempo, tem o ângulo, aí ele passa a bola. Ó. Pontaço, né? Ponto bonito. Tentando controlar ao máximo aqui pra gente ver tudo que ele tem de qualidade, né? De controle. Opa! Ficou estranho ali, você viu? Ele até pediu desculpa. Pegou meio que no cabo. O cabo da raquete é quase um pino longo, né? Quando pega, inverte. Ó, pegou de novo no cabo, dá pra ouvir o barulho. Se o desenvolvedor do jogo fizesse uma borracha semelhante ao cabo da raquete, né? Semelhante a uma madeira, assim. Talvez igual a madeira, só alternando ali alguns parâmetros, ali mudando alguma coisa. Já estava pronto o pino longo, na verdade, né? Ou pelo menos alguma coisa parecida com anti-spin. Então seria interessante, mas infelizmente ele ainda não trabalhou nesse sentido no jogo, apesar da galera pedir desde o início, né?
você é um jogador de pino longo, o anti-spin, você sabe do que eu tô falando. A falta que isso faz. A tranquilidade desse jogador é que é assustadora. O ritmo que ele dá pro jogo, né? Sempre controlando, sem pressa, tem que afastar muito, tem que deixar a bola cair um pouco mais, por causa da falta do pino longo. O pino longo daria para ele pegar antes essa bola. Ela pesaria mais e me complicaria no tempo de bola, eu teria menos tempo também para atacar. Mas aqui não. Se ele não tá atrás o suficiente para dar cato, ele passa a bola por cima, mesmo que tenha que levantar um pouquinho. Ó, tá vendo? Se ele vê que tá muito fundo, ó, vou jogar mais fundo, ó. Ele vai ficar bloqueando só, porque não tem espaço para dar cato. Ele precisa deixar essa bola cair mais do que seria na vida real se ele estivesse jogando com um pino longo, né? Ai, essa bola lateral é sempre um probleminha. Às vezes a gente acha que ela tá, essa assim, ó. Às vezes a gente acha que ela tá mais por cima, ela tá mais por baixo. Lateral também de novo. Então, se você aí é um jogador que quer jogar na defesa no tênis de mesa virtual, você tem que aprender muito com esse cara, viu? Não a estratégia de ataque, né, como a gente já falou, mas o que ele faz nessas bolas, ó, lateral, ó, sempre passando uma bola esquisita, um pouquinho torta. Ó, tá vendo? Ele viu que tava subindo demais a bola, ele já voltou a bloquear, ó. Ó, vou passar mais lento, ele vai dar cato, tá vendo? Toda vez que ele tem tempo, ele faz o cato. É um excelente treino. Olha como ele alcança bem, ó. Vou esticar ele lá para as laterais, ó. Ó. Muito bom controle. Ó, que braço comprido, chegando lá do outro lado. Tá vendo? Ele não tem pressa nenhuma para entrar no meu saque, para responder, né? O meu saque longo. Deixa cair um pouquinho, ó. Passa a bola com carinho ali, tentando colocar o máximo de variação de efeito possível. Toda vez que eu passo uma bola sem efeito, ele vem com uma variação lateral. Isso que falta mais para ele, tomar iniciativa mais vezes, né? Um controle de bola muito bom. E o meu topspin, modéstia à parte, é um topspin pesado. E ele consegue controlar brilhantemente. Ó, que bola linda. Você viu como ele deixou cair para a bola não subir, né? Claro que tem que ter bastante espaço em casa para jogar, né? Aliás, se você quer jogar nesse estilo e não tem espaço em casa, não jogue nesse estilo. Faça outra coisa. Busque outras soluções para o seu jogo, porque realmente fica complicado. Aí, agora ele saiu para ataque. Ó, mas tá vendo? Já defendeu de novo, já deu chance do outro jogador se restabelecer. Ó, vou dar mais forte aqui, ó. Olha como ele defende bem, ó, já controla. Tá vendo? Excelente jogar. Ó. Pega nos cantos, ó. Tô jogando ele pro canto. Tem um controle de mesa excelente, ó. Olha que bola linda. Vou trazer ele pra mesa um pouquinho e vou esticar depois de novo. Ó, trabalho de perna impecável. É um jogador que dá um trabalho, né? Bonito demais ver ele jogar. Ó, tem que fazer de tudo num ponto aqui para conseguir fazer, né? Ó, controle de bola lindo, maravilhoso. Gosto muito de treinar com esse jogador. Sempre que eu vejo ele online, e ele tá disponível, eu convido ele para jogar, porque ele é muito bom. Quase. Ó, lateral, tá vendo? Sempre pegando contra-efeito. Oh, bom spin. Sempre pegando contra-efeito pra... Agora ele pegou a favor e errou. Vamos ver se ele quer jogar mais. Mas é isso aí, galera. Esse é o Pucinu 3248 de ranking. Excelente jogador francês.